Só eu e a pastora sabemos o que ela passou para estar aqui hoje à noite. Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Mas valeu. Grande ânimo. Nossa, valeu. Ficar devendo para vocês. Ousados aí, ó. Amém. Sexta-feira. Sexta-feira. Tá bom. Deus querido, coloca esse momento no seu altar. Clamo a tua misericórdia, a tua graça, o poder do seu Espírito Santo invadindo minha vida. Coloca as palavras na minha boca, ó Deus. Prepara os corações, que seja terra fértil e que o Senhor cumpra a tua vontade, o teu propósito. Que seja tremendo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 6, no verso 12. Oh, meu Deus, minha filha está me assistindo. Beijo, filha, te amo. Você é especial para mim e para Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não temos que lutar contra carne ou contra sangue, ou seja, contra pessoas, contra seres humanos. Mas sim, se a nossa luta não é contra carne, contra pessoas, contra sangue, é com quem? Né? Mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Outras traduções falam contra autoridades, contra poderes. Então, se tem autoridades e poderes, esse mundo que nós temos que lutar, é porque ele tem uma hierarquia. Né? Senão falaria só um poder. Poderes, então, ele tem vários níveis de hierarquia. E se tem uma autoridade, é porque tem alguém que manda nesse governo, nesse mundo. Além desse mundo natural que nós estamos vivendo aqui, que nós vestimos, que nós trabalhamos, que nós estudamos, que a gente vem à igreja, que namora, que casa, que tem filhos, né? Esse mundo natural aqui que a gente enxerga, existe acima dele um mundo espiritual. E hoje a palavra é sobre isso, sobre essa batalha que nós travamos e que nós precisamos de abrir os nossos olhos e termos discernimento até nos detalhes dessa luta que a gente trava aqui nesse mundo, porque a palavra de Deus fala que ele já no maligno. Nós estamos num sistema de mundo totalmente maligno, totalmente já condenado pelas trevas. E nós precisamos de ter esse discernimento. Era isso, deixa eu abrir agora aqui na minha agenda, gente. Tenha paciência comigo. Sumiu aqui, será que o pastor arrancou minha folha? Para me testar? Então, vamos lá. Essas forças, elas atuam sobre nós com objetivo, plano, meta, maquinações, para povoar o inferno e para nos separar de Deus. É o objetivo
dessas forças que regem no mundo espiritual. Nesse mundo que está acima do mundo natural que nós vivemos, como eu falei, tem uma guerra que é travada entre a luz e as trevas. E este reino, mesmo sendo das trevas, ele é um reino organizado. E é isso que a gente precisa de entender e de abrir os nossos olhos. O mundo espiritual, ele é real e ele interfere no mundo natural. E por isso precisamos discerni-lo. Então essa luta que que está sobre as nossas cabeças do mundo espiritual, ele influencia totalmente o mundo natural. Ou seja, o que acontece no mundo natural, nas nações, nas famílias, nas comunidades, nos governos, tudo tem uma liderança por detrás no mundo espiritual. Nós não conseguimos muitas vezes perceber isso por conta da correria do dia a dia. Então a gente vai correndo atrás do dinheiro, muitos correm, apagam fogo como bombeiro, né, resolvendo seus problemas, e não percebe a luta espiritual que trava, o que está por detrás de todas as coisas que estão acontecendo aqui no mundo natural. Obrigada, pastora. E todas as coisas, elas têm essa influência. Na política tem essa influência, na economia tem essa influência, na música, né, nas propagandas, principalmente nas redes sociais, agora que teve um avanço muito grande. Então, tudo isso, nós precisamos de discernir que existem mensagens, existem objetivos, maquinações por detrás disso. E nós não podemos, nós temos que tomar cuidado para a gente não estar participando e dando progresso para o reino das trevas no lugar do reino da luz. Vamos abrir a Bíblia agora em 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 ao verso 17. E antes desse texto, Hebreus 12, 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Esse mundo espiritual, esse mundo além do mundo natural que nós vivemos, ele já existia antes da fundação do mundo. Aqui no livro de Hebreus fala que quando Deus criou o mundo pela palavra, essa palavra, ela já veio de um mundo invisível que tinha. Ela não foi criada com base no que se vê, ela foi criada com base do que não se vê. Então esse mundo invisível, ele já existia. Por isso que ele influencia totalmente nós no dia de hoje, porque ele já influenciava desde a criação do mundo. Vamos agora abrir 2 Reis, no capítulo 6, do verso 15 ao verso 17. A hora que eu me soltar mais, vai ficar melhor para mim. Então, vamos ver. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu.
E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa é uma história muito interessante, e eu vejo assim, que todas as histórias de guerra da Bíblia, principalmente, né, que aconteceu no Velho Testamento, elas trazem, assim, para nós, uma realidade do que ocorre no mundo espiritual. Eu sou muito visual, e eu vejo que Deus também é muito visual. Então, Ele nos dá esses registros para a gente poder entender o que acontece numa luta, numa batalha espiritual. Então, veja bem o que aconteceu aqui. O rei da Síria, ele tentou por diversas vezes destruir o povo de Israel. Ele fazia muita emboscada. Eles eram um povo que tinha um poderio bélico muito grande e eles tinham muitas estratégias. Eles eram maquiadores mesmo de situações para poder destruir o povo de Deus. E por diversas vezes, o rei, ele tramava suas coisas e não dava certo. Ele era frustrado. Aí ele estressou um dia, e ele chamou os oficiais dele e falou assim: o que está acontecendo? Porque tudo que a gente trama, o que a gente combina, aquele povo lá, que é o povo de Israel, eles ficam sabendo e a nossa investida é frustrada. O que acontece? Tem alguém daqui que é de lá? Tem alguém daqui que está levando para lá o que nós estamos programando, o que nós estamos maquinando? Aí, um dos oficiais olhou para ele e falou assim: olha, é que lá tem um homem de Deus, lá tem um profeta, que ele recebe a revelação de Deus, e ele conta para o rei de Israel tudo que o Senhor recebeu no seu quarto, tudo que o Senhor planejou no seu quarto. O texto ainda fala, na sua câmara quando estava dormindo. Quer dizer, no seu segredo. E ele ficou, né? O que ele quis? Logo ele quis armar uma nova situação para pegar Eliseu. Esse profeta era Eliseu. E aí ele armou essa situação para pegar Eliseu. E o moço, que é o Geazi ou Geazi, como vocês quiserem chamar, ele, no outro dia de manhã, ele acordou e viu que a cidade estava toda tomada. E ele ficou desesperado. E ele falou assim, aí ele foi lá e chamou o profeta, né? Olha o que está acontecendo. Nós estamos sendo totalmente tomados pelo rei da Síria. Aí, o profeta olhou para Elias bem calmo, para Geazi bem calmo e disse assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta falou para o moço isso, mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas mesmo assim, eu acho que ele deve ter ficado olhando para o profeta ainda desesperado. Ele não estava conseguindo ver, ele não estava conseguindo enxergar. Aí o profeta deve ter colocado a mão em cima dele, né, e orado e falado assim, pedido para Deus abrir os olhos dele para que ele visse um outro mundo que não era aquele mundo natural. Aí a Bíblia fala que ele viu. O que ele viu? Ele olhou e ele viu um outro mundo. Ele viu muito mais pessoas, ele viu exatamente como o profeta estava vendo. Ele viu mais pessoas que eram muito mais pessoas a favor do povo de Deus do que pessoas que estavam lutando contra. Por
que esse texto aqui no meio da batalha, para a gente poder entender? Qual é a lição daqui? Primeiro, o profeta, ele só... Por que você acha que ele conseguia saber tudo que o outro rei de outro país programava contra eles? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele era um homem que ele buscava o Senhor, porque na hora que o oficial falou para o rei, o oficial falou assim: lá em Israel tem um homem de Deus. O que é um homem de Deus? É um homem que busca a Deus, é um homem que tem intimidade com Deus. Então ele consegue entender as ciladas, ele consegue perceber onde que é a atuação do inimigo, onde que é cilada do reino das trevas, onde que os principados e as potestades atuam. Primeiramente porque ele tinha intimidade com Deus. O moço não estava no nível do profeta, mas na hora do desespero, ele procurou o seu líder. Ele procurou o profeta. Muitas vezes a gente não está nesse nível, né, de descobrir todas as ações do diabo, do inimigo, dos demônios sobre a nossa vida. Mas, quando nós estamos embaixo de uma cobertura ou do lado do profeta, né, ele dá essa direção para nós. E foi exatamente o que o profeta fez com o moço. Ele deu a direção: olha, muito mais do que os que estão contra nós, são os que estão a nosso favor. Você não está vendo, mas eu estou vendo. Você só consegue ver esse exército natural que está contra você. Mas eu consigo ver um exército muito maior a nosso favor. Abra os seus olhos e veja. Tem muitos textos na Bíblia que falam para a gente abrir os olhos, para a gente vigiar, para a gente orar, para a gente ficar atento. Os olhos de Eliseu estavam abertos, que era o profeta, e ele se sentiu seguro naquela situação. Ele não ficou desesperado, porque ele já sabia das investidas das trevas há tempo. Ele já tinha descoberto muitas investidas dos inimigos contra ele. Então, na hora, ele ficou em paz. Por quê? Porque ele não olhou para as investidas do inimigo, ele olhou para o Deus dele, ele olhou para o tamanho do Deus dele. Aí ele conseguiu ver um exército muito maior a favor deles. Muitas vezes o diabo tenta nos desanimar, investindo contra nós, usando seus demônios para criar situações adversas e usando pessoas que falam ou agem para que nos sintamos impotentes diante das situações. A primeira ordem aqui é reconhecer o mundo espiritual, é reconhecer que há essa guerra, que há essa batalha. Segunda ordem aqui é abrir os olhos. Muitas vezes nós não temos esse discernimento. O ambiente da sua casa muda, o ambiente do seu trabalho muda, o ambiente da sua célula muda, da igreja muda, e você fica lutando com pessoas, você fica lutando com situações. Você não consegue entender que por detrás disso existe uma cabeça maligna pensando contra seu favor e contra aquele ambiente. A sua luta não é contra o seu filho, a sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra o seu patrão, a sua luta não é contra o seu amigo aí que está do lado, a sua luta não é contra o seu amigo da célula. A sua luta é contra principados e potestades, contra o reino das trevas. A sua luta é contra uma cabeça pensante que tenta destruir essa organização que é a igreja, e que é família, e que é um trabalho organizado, porque ele quer mesmo fazer anarquia. Na igreja nós temos situações que a gente precisa de ficar atento, ter esse discernimento. Às vezes as pessoas estão passando por situações, em vez de você ajudar, se afunda mais. Porque você não usa de palavras sábias.
Você não entende que é o inimigo que está por detrás dessa situação, e às vezes vai atrás de conversinha e uma coisa em cima da outra, e você não entende que o corpo é de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que a igreja é a única luz e o único sal que tem nessa terra, e que você participa dessa missão, e que você tem uma parte aqui, e que você precisa de zelar por isso, pelo ambiente da igreja, pelo ambiente da família, pelo ambiente do seu trabalho. Então, a segunda ordem é abrir os olhos. 1 Tessalonicenses 5:6, fala assim: não durmamos, pois como os demais, vigiemos e sejamos sábios. Então, não abrir os olhos é dormir. Abrir os olhos é acordar, é o contrário, né? É acordar e ter discernimento. Outra ordem é fechar as brechas. Efésios capítulo 4, verso 27 diz assim, repete comigo: não deis lugar ao diabo. Tá fraco? Não deis lugar ao diabo. Vamos lá? Não deis lugar ao diabo. Agora de novo, diferente. Eu não vou dar lugar ao diabo. Eu não vou dar lugar ao diabo. Amém. Glória a Deus. Terceira ordem é fechar brecha. O que são brechas? Né? Brechas são aquelas legalidades que a gente dá. Através de palavras, através de escolhas erradas. Muitas vezes esse púlpito tem sido usado pelos nossos pastores para nos orientar quanto aos princípios bíblicos que nós devemos seguir. E nós às vezes achamos que eles estão falando por eles mesmos, mas eles estão querendo o nosso bem. Porque eles sabem que quebrar princípios é brecha que a gente dá. E quando você dá uma brecha, você dá lugar para o diabo. E a ordem aqui é não deis. Não deis. Como que eu dou lugar ao diabo? Uma das coisas são as brechas. Pecado. Coisas que você faz que você sabe que está errado, que você insiste. Quebra de princípios, que você vê que os pastores estão orientando e você não toma atitude de mudar na sua vida. Não permitir ser usado é outra ordem aqui. Atos 5:3 diz assim. Atos 5:3 fala de Ananias. E é uma colocação que fala assim: por que encheu Satanás o seu coração? Que essa foi uma palavra para ele, porque ele foi contaminado por uma situação que o apóstolo colocou para ele isso. Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Quando você dá brecha, quando você dá legalidade para o inimigo, quando você não entende que por detrás daquela situação existe um mundo espiritual dominando, negativo, você dá brecha e você se deixa ser usado. Gente, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Todo esse sistema está no maligno. Está sendo regido pelo inimigo. E quantas pessoas ele já tem do lado dele nesse mundo? É muito fácil para ele. E agora nós? Se nós não tivermos esse discernimento, nós podemos em alguma situação estar ajudando ele. Estar sendo usado por ele para a queda de um irmão. Às vezes tem uma célula que não tem muita gente, né? Aí as pessoas às vezes falam: ai, mas tadinho daquele líder, né? Aquela célula não tem ninguém. Você quer afundar mais? Vai lá, leva um bolo, convida pessoas, né? Toca lá no ombro dele e fala: conta comigo, eu estou aqui toda quinta-feira, quer chuva, quer sol, quer com pessoa, quer sem pessoa, eu estou aqui. Eu não vou desistir junto com você.
você não vai estar sendo usado pelo inimigo. Agora, se você começar a colocar contra, muitas vezes você fala coisas através da sua boca que você não ajuda, você atrapalha. E você não percebe que você mesmo está sendo usado para fortalecer esse sistema, mundo, que ele não aparece. Ele não fica brilhando a luzinha. O inimigo não fica brilhando uma luzinha. Ó, eu estou aqui, eu estou aqui. Ele não fica. Ele é astuto. Ele é igual o rei da Síria. Combina as coisas dele lá no quartinho escuro. Sabe? Combina as coisas dele lá no segredo. E só um homem que é muito de Deus que pode trazer esse discernimento. Quando aprendemos a nos mover em Deus, temos a sensibilidade de ouvi-lo claramente. Quando nós entendemos isso e temos discernimento, abrimos os nossos olhos, fechamos as brechas, nós conseguimos mover no mundo espiritual a nosso favor. Porque nós temos muita promessa para isso. Nós temos promessas o suficiente para enfrentarmos isso. Na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, onde nós estivermos. E inclusive de sermos usados como intercessores para derrubar essas fortalezas. Gente, fortaleza é uma muralha muito grande. Um dia eu fiquei pensando o que seria uma fortaleza. Até pesquisei em umas figuras. Fortaleza é um muro muito grande, assim, ele é muito largo, que chega a caber carruagens. Pessoas caminham por cima de uma fortaleza. E você, consciente do mundo espiritual e sabendo do poder que você tem em Jesus, você pode ser um intercessor para destruir fortalezas, não somente na sua vida, como na vida de muitas pessoas. Quando você está na sua casa e você pensa em alguém, não fica pensando na vida dessa pessoa, ora por ela, seja um intercessor por ela. Quebra as fortalezas, ao invés de você ficar pensando, ai, coitada daquela pessoa, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo com a vida dela. Não, dobra seu joelho e quebra todas as fortalezas que impedem aquela pessoa de conseguir os sonhos dela e do propósito de Deus acontecer na vida dela. Você pode fazer isso. Se esse pensamento veio em você, esse nome dessa pessoa, é porque Deus quer te usar como intercessor. Mas você só consegue fazer isso se você tiver uma vida como do profeta Eliseu. Ter intimidade com Deus, ter vida com Deus. Aí você consegue discernir quais as fortalezas que estão envolvendo não somente a sua vida, mas como as pessoas que estão do seu lado. Nós temos algumas formas de atuação das forças malignas, que eu vou passar aqui rapidinho. Não sei quanto tempo eu tenho ainda. 10? Tá. A primeira é a nível de solo, ele fala aqui, o livro do nosso bispo. Então, a nível de solo quer dizer os conflitos do dia a dia. Então, eu já falei aqui, são os relacionamentos, as brigas que acontecem em casa, as brigas que você tem com seu amigo, as rixazinhas na igreja. Esse dia a dia, ele está totalmente direcionado, esses conflitos, pelo reino das trevas. Nós precisamos de ter esse discernimento. O segundo é o nível de ocultismo. 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 ao verso 5. 2 Coríntios. Ai, meu Deus. Aqui. Esse texto aqui, ele marcou muito a minha vida. Um dia, num grupo, foi posto esse texto, e eu comecei a orar ele todos os dias. Orei ele muitos dias da minha vida. E ele me trouxe uma luz muito grande. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. O apóstolo Paulo está explicando à igreja de Coríntios. Se a nossa luta, como a gente acabou de ler em Efésios, não é contra a carne e contra sangue, então a nossa guerra,
as nossas armas também não são humanas. Apesar de nós andarmos na carne, de nós estarmos vivendo nesse mundo natural, a nossa luta não é com arma natural. Não adianta a gente pegar um revólver e tum, 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 que não vai resolver. A nossa arma, ela é uma arma, ela não é humana. Aí, ela não é segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. As nossas armas, elas não são, eu fiquei pensando, se elas não são carnais, elas são espirituais. Elas são, aqui fala no texto que elas são armas poderosas em Deus. Uau! Então são armas ainda poderosas em Deus e não são carnais, não são humanas. Que armas são essas? E essas armas, além delas serem poderosas em Deus, elas destroem todas, não somente uma, mas todas as fortalezas. E o próximo versículo fala, que fortaleza que elas destroem? Elas destroem todo conselho e toda altivez contrária ao conhecimento de Deus. Em alguma tradução fala, argumento. Esse texto era o que eu precisava. E é o que nós estamos precisando hoje. Aqui está falando do nível de ocultismo que o inimigo traz através das ideologias. Quantas ideologias de altivez, conselho, que a gente vê pessoas se levantando. Hoje está tão claro, são ideias tão absurdas, tão contrárias ao princípio de Deus. Gente, esse texto aqui, ele já existe faz quanto tempo? E ele está falando exatamente do que nós estamos vivendo hoje. Conselho e altivez. O que são altivez? Esses líderes, essas pessoas que falam dessas ideologias com uma certeza de que o pensamento delas está certo, que o pensamento bíblico está errado. Olha o que está falando, que as armas poderosas em Deus, elas destroem essas fortalezas, desses pensamentos, desses argumentos. E são exatamente isso que muitas vezes estão na mente de um adolescente, estão na mente de um filho, né, que chega falando coisa absurda para você. Você fala, meu Deus, esse pensamento é totalmente contrário ao conhecimento de Deus. Ele é mesmo. E eles chegam ainda cheio de altivez, né, e de razão. O que o texto está falando? Que se nós usarmos as armas poderosas em Deus, esse pensamento altivo, esse conselho, ele vai ser colocado cativo à obediência de Cristo. Ele vai ser colocado submisso. Ninguém vai ter para Jesus. Ninguém vai ter para Jesus, porque todo esse pensamento vai ser colocado. Hora que eu já ouço uma coisa absurda, eu já penso na hora. Cai por terra agora, porque vai ser colocado cativo. Ou eu mesmo já oro, já falo, coloca, meu Deus, cativo esse pensamento e sujeito à obediência de Cristo. Quer dizer, todo joelho, lembrei do texto, né? Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá, para a terceira forma. Agora, terceiro nível, que é o estratégico. É exatamente que nós vimos nessa batalha, né, do rei da Síria. Então, é o nível estratégico. Está relacionado com geografia, com localização. Eu também, quando eu entendi isso na minha vida, eu mudei minhas orações. Está muito relacionado com o ambiente. Estou acabando. Está muito relacionado com o ambiente, com eu lembro de uma palavra do bispo Hugo, que ele falou sobre batalha espiritual, ele estava pregando, que ele falou, não brinque com o mal. Quando você está num ambiente que é de Deus, você está com uma cobertura. Quando você sai dessa localização, você é fraco ali. Eu lembro que eu falava isso para o Davi, quando começou as festas do final de ano, lá da escola, né? Que eu interditava o Davi, ele falava assim, mas
mesmo lá, né? Eu sou o mesmo. Eu falava, não, você não é o mesmo, porque se você estiver em local que você tem a cobertura, você tem força em Deus. Se você sair, você foi para outro ambiente, lá você não é ninguém. Lá você não tem essa cobertura. E o ambiente pode te engolir. Não é assim, pastor? É assim. Então está muito relacionado com localização. Existem demônios para atuar no Rio de Janeiro, existem demônios para atuar em São Paulo, existem demônios para atuar nas nações, eles são muito organizados, existem demônios para atuar nas comunidades pequenas. Então, nós podemos lutar contra isso. E quando eu entendi essa visão, eu lembro, eu comecei a orar muito pela minha filha, que ela não mora aqui, né, ela mora em São Paulo, e eu falava assim, pedia para Deus proteger ela, né? Proteger e livrar ela do mal. Ela não sabe disso, mas ela está me ouvindo agora, né? Ela vai entender. Que eu falava assim, eu ia na minha oração, eu falava assim, eu vou lá na rua, até decorei, eu falava assim, eu vou lá na rua Vaiandava, número 245, na rua Bela Vista, em São Paulo. Falava, eu estou agora na porta do prédio, eu abençoo esse prédio, eu subo a escada, eu subo o elevador, eu entro no quarto, na cozinha, na sala, na cadeira da cliente, eu ia falando tudo. Aí, esses dias ela mudou. Né, ela foi para um outro lugar, ela foi para uma casa, eu ainda não decorei o endereço dessa casa. Mas no dia que ela falou que ela mudou, sabe o que Deus me falou? Ah, esse prédio agora vai ficar descoberto. Esse prédio da rua Vaiandava vai ficar descoberto, porque adianta eu ir lá orar para esse prédio agora? Não. O bispo falou naquela palavra dele, não vai investir em lugar onde você não tem cobertura. Eu não vou enfrentar o inimigo lá. Minha filha não está mais lá. Esse território não é mais meu. Agora eu vou para onde ela está. Que esse território é meu. Eu tenho autoridade diante de Deus pela vida dela. Então, está muito relacionado com localização, e é importante a gente entender isso. Por isso que os pastores sempre falam, venham para a igreja, né? O altar é o seu lugar de proteção. Amém? Vamos lá. Agora o quarto está relacionado com possessão. Né? Quando os demônios têm controle total da mente da pessoa, dos seus comandos físicos, principalmente do seu emocional, dos seus órgãos sensoriais. Tem uma parte aqui da página 55, deixa eu ler rapidinho. Acabando, gente. Os principais sintomas da possessão demoníaca são pânico, medo, intriga, insônia, ira, rebeldia, ódio, rancor, desejo de prática sexual ilícita, desvios de personalidade, perturbações mentais, falar coisas desconexas, lapsos de memória. Muitas vezes, a possessão demoníaca não é só quando a gente vê claramente a manifestação. A pessoa pode estar possessa se ela tiver com esses sintomas aí, com ira, com rebeldia, com depressão, com tentativa de suicídio. Como que nós resolvemos essa situação? O processo de libertação da pessoa possessa se dá por meio de um comando, de uma ordem dada, de uma palavra. Uma vez o bispo também pregou e ele falou, que me gravou muito para mim, que toda palavra carrega uma ordem. Toda palavra carrega uma ordem. Então, essa possessão, ela é desfeita por uma palavra de ordem em nome de Jesus, para sair. E também, em muitos casos, é um processo, demora. Aqui fala o livro também. Por conta de que isso também não aconteceu de um dia para o outro. Isso vem de uma história, isso vem de anos. Então, são muitas coisas que têm que ser desfeitas. E a pessoa também precisa de decidir e que escolher e que eliminar todos os contatos de brecha que ela possa ter dado para o inimigo entrar na vida dela dessa forma. Bem, está aqui, palavra dada. Eu volto aqui
em 2 Coríntios, no capítulo 10, que falou sobre as fortalezas, essas fortalezas, quando a gente não abre os olhos, quando a gente não elimina as brechas, quando a gente não confessa pecados, quando a gente não está embaixo de cobertura. Nossa, me deu um branco agora. Lembrei. No decorrer dos anos, vai construindo essas fortalezas que eu falei, que são muralhas muito grandes e muito grossas. Trazendo ela para o mundo espiritual, ela esconde, né, suas frustrações, suas tristezas, sonhos, coisas que você deseja muito na sua vida e que você não consegue, que os outros têm, só os outros têm, você não tem, você quer aquilo, e você já tentou várias vezes e não consegue. O que é isso? Está rodeado por uma fortaleza. Não é você que vai quebrar isso, você não consegue. Você vai quebrar isso com armas poderosas em Deus. E quando eu estava meditando muito nesse texto, que eu disse que eu orei vários meses por esse texto, o mesmo texto todo dia, eu fiquei pensando, o que são essas armas poderosas em Deus? Nós sabemos que em Efésios 6 fala da armadura, mas eu queria de Deus uma coisa mais clara para mim, e eu fiz uma lista. Se alguém quiser me ajudar em alguma coisa a mais, pode falar. Mas essas armas poderosas em Deus, eu fiz essa lista aqui. Primeira coisa, eu coloquei que é a palavra. Então, quando você declara uma palavra em cima de uma ordem dada para sair o mal, para quebrar essa fortaleza, você declara isso todos os dias, num propósito com Deus, essa muralha quebra. Essa é uma das armas. Segunda, é a fé. A Bíblia fala que a fé, que diz lá em Efésios mesmo, que elimina todos os dardos inflamados do maligno, né? A fé. Terceira, o nome de Jesus, porque em muitas situações no Novo Testamento, os demônios foram expulsos no nome de Jesus. Terceira arma, quarta arma que eu coloquei aqui, o sangue, o poder do sangue de Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, o louvor, porque o louvor ele foi arma de batalha para muitos povos de guerra, né? Josafá, só do louvor, um povo já começou a se destruir com o outro. Outro, o jejum, que Jesus falou, né, que certas castas só saíam através da oração e do jejum. E nós estamos vivendo 21 dias de jejum. Você entrou nesse jejum? Se você não entrou, ainda tem tempo, né, pastora? Só você ficar alguns dias a mais. Só você ficar alguns dias a mais. Eu não perco uma convocação de jejum com os líderes acima de mim. Eu não perco, porque existe uma unção, existe uma cobertura. E eu quero participar disso. Eu faço esse jejum para o propósito que eles colocaram e emendo junto com os meus. Mais uma arma é a oração. Mais uma arma, reconciliação. O pecado, ele nos separa de Deus. Se você estiver separado de Deus, se você estiver em pecado, não vai batalhar, não. Não vai pedir para o mal sair de você, não vai pedir para destruir fortaleza, que o inimigo destrói com você. Então, você precisa da reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação com seu pai, reconciliação com seu irmão, com quem você tiver problema. Outra arma que eu coloquei, intimidade com Deus, que foi exatamente a que o profeta tinha. Outra arma poderosa em Deus é a perseverança. Perseverança. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você resistir, não vem a bênção, não tem problema, continua, porque é fortaleza. Você não pega no seu milagre por causa dessa fortaleza. E como que eu vou destruir fortaleza? Se eu continuar ali, se eu continuar ali batendo, igual o bispo, ele postou o vídeo, né? Que ele falou orar, 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 até a sua bênção chegar. Então, uma das armas poderosas em Deus, eu creio que é a perseverança. E a última que eu coloquei aqui é a obediência.
É uma arma poderosa em Deus, que os pastores sempre falam, se você obedece, você está embaixo de bênção. Amém? Glória a Deus.